Se você é médico, se você é dentista, fisioterapeuta ou psicólogo e outros profissionais cujas atividades são intelectuais e sua contabilidade está desorganizada, ou se você acha que está pagando muito imposto, eu me chamo Tarcísio Miranda, sou consultor contábil há mais de 25 anos e vou te ajudar a pagar menos imposto dentro da legalidade. Primeiramente, precisamos falar um pouco sobre a lei de terceirização. A lei de terceirização, anteriormente, ela permitia apenas as atividades meios. E a partir dessa lei, que foi de 2016, começou-se a autorizar as atividades fins. Vou explicar o que é atividade meio e o que é atividade fim. A atividade meio, por exemplo, um hospital. O pessoal da segurança e o pessoal da higiene, da limpeza, podemos classificar como atividade meio. Isso já era previsto. A atividade fim são, por exemplo, os médicos e enfermeiros. Então, com essa autorização advindo desta lei, começou-se a haver uma migração do pessoal que trabalhava como CLT para PJ. Por quê? Essa migração ela possibilitou uma economia maior, tanto para o empresário que contratava o PJ e uma remuneração maior para o pessoal que trabalha na modalidade de contratado, que seriam os médicos. Acontece que, como o governo perdeu, de certa forma, uma certa grana nesse processo de migração de CLT para PJ, com o advento dessa lei de terceirização autorizando as atividades fins, o governo criou uma forma de arrecadar, que foi o tal do Fator R, que eu vou explicar para vocês rapidamente. Basicamente, o Fator R foi criado por essa fuga de CLT para PJ. Então, ele majorou, ele cobrou um imposto a mais. Então, isso não somente nas atividades de médicos, dentista, psicólogo, fisioterapeuta e outros, como todas as atividades intelectuais que foram elencadas para ter o Fator R. Bom, dito isso, a gente agora vai falar um pouco sobre quais são os tipos de contabilidade que existe para um médico, né? Quais são os tipos de contabilidade? Os tipos de contabilidade que nós podemos classificar, vamos chamar até o CLT, um tipo de contabilidade, não é uma contabilidade, mas é. CLT você vai ter lá, que a gente já sabe, 13º, férias, FGTS, enfim. Isso é calculado no regime da consolidação da lei trabalhista. Isso é uma modalidade, vamos apenas classificar. A outra modalidade seria você trabalhar como autônomo. Você, como autônomo, você vai ter que ter um controle de sua contabilidade através do Carnê-Leão, onde nessa modalidade você vai contabilizar algumas despesas que são dedutíveis e outras não são dedutíveis. Mas quando a gente trata de Carnê-Leão, a gente tem que estabelecer que existem alguns limites que podem impedir de você trabalhar nessa modalidade, de modo que você vai terminar pagando mais imposto. A outra modalidade é você ser PJ. Você vai escolher o tipo de tributação, que poderia ser Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Quero apenas aqui ressaltar que o microempreendedor individual ele está fora de cogitação, porque esta modalidade foi criada para atender as atividades informais. Então não vem aqui ao caso. Também os impedimentos que faz parte do MEI, por exemplo, o tipo de atividade, claro, que não contempla atividades intelectuais, como médico, enfim, e também o limite, que ele se limita a 6.750 mês ou 81 mil anos, ou seja, muito pouco. Beleza? Então, MEI está descartado. Então, nós vamos ter o tipo de empresa. Você vai abrir uma empresa só no seu nome, que pode ser uma firma individual, uma IRL ou uma unipessoal. Ou você vai poder abrir uma limitada com sócio. Seriam as naturezas, os tipos de empresa que você vai abrir. Com relação à tributação, você vai ter o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. O Simples Nacional é a modalidade mais recomendável, porque você paga menos imposto. Porém, essa modalidade você vai ter que atentar para os limites de faturamento, porque se você faturam 2x, você tem um tratamento tributário, porque o Simples Nacional ele tem escalas, tem anexos, que são 6, vamos entender assim, são 6 níveis, cada anexo. O Simples Nacional é subdividido em anexos. Então aqui a gente vai falar do anexo 3 e o anexo 5. O anexo 5 é o anexo que você é tributado na atividade intelectual e você não se beneficia do tal do Fator R. Vamos tentar entender. Vamos chamar anexo 5 de anexo ruim e vamos chamar anexo 3 de anexo bom. Por quê? O anexo 5 ele começa com 15,5% e o anexo 3 começa com 6%, beleza? E isso dentro do Simples Nacional. Repetindo,
a melhor modalidade para você, médico, trabalhar hoje no Brasil é a modalidade do Simples Nacional. Acontece que, como a gente falou lá atrás, que como houve muita fuga de CLT para PJ, e antes o médico era calculado o imposto em cima do anexo 3, que é o anexo bom, que começa os seus 6 degraus, vamos dizer assim, os seus 6 níveis, ele começa com 6%, e aí é escalonado, apenas para exemplificar aqui, de 0 até 180, 6%, de 180.001 centavo até um valor X, já sobe para 11,20, levando em consideração que tem a dedutibilidade. Não vamos falar aqui sobre isso para não complicar. Basicamente, o que você precisa entender é que existe o anexo ruim, que é o anexo 5, que começa com 15,5%, e o anexo 3, que começa com 6%. Então o governo disse, olha, atividade intelectual, médico, vai para o anexo 5, mas 15,5% é um valor absurdo. Então ele disse, não, eu sou bonzinho, eu vou deixar você ir para o anexo 3, desde que você ofereça 28% sobre o seu prolabore ou o equivalente à folha de pagamento sobre o faturamento. Então vamos imaginar aqui se você faturou 10 mil. Então vai se calcular 28%, 2.800 sobre 28% sobre 10 mil vai dar 2.800. E esses 28% que o governo determinar, o que é que você vai fazer com ele? Você vai jogar na tabela do INSS do Imposto de Renda. Então, para você entender de forma bem simplória, a gente sabe que tem o anexo ruim, que é 15,5% inicialmente, e vai subindo, e o anexo bom, que começa com 6%. Então, melhor do que 15,5% é você pagar 10%. Por que 10%? Porque quando você coloca os 28% na tabela do INSS do Imposto de Renda e do INSS do Imposto de Renda, isso dá um impacto aproximadamente de 4%. Aí ele autoriza você ir lá para o anexo 3, que é o anexo bom, que começa com 6%. Então, se o impacto é 4%, de você levar os 28% sobre a tabela, logicamente vai dar 4 mais 6, 10. Então, repito, existe o anexo ruim, que é 15,5%, e esse está descartado. Não tem como você ir, você tem que ter uma assessoria boa, contábil, para evitar de você ser tributado dessa modalidade. Aplica os 28% do fator R e aí você vai para o anexo 3. Aplicando o fator dos 28% vai dar um impacto de mais ou menos 4, 4 mais 6 vai dar mais ou menos 10. Então melhor do que pagar 15,5 é pagar 10. O lucro presumido, ele é calculado de forma linear. Como? A diferença do Simples Nacional na modalidade de tributação é que o Simples Nacional ele vai subindo na medida que você vai faturando. Lembra que eu falei que ele tem 6 degraus? A partir do momento de 0 a 180, ele é 6, de 181 centavos ele já passa para 11,20 e vai até 33%. Então o Simples vai de 6 a 33, é muito percentual. Então você precisa ter um acompanhamento, porque a gente sabe que médico normalmente tem um faturamento alto mensal, precisa de um acompanhamento bem organizado tributariamente para evitar de pagar muito imposto. Eu tenho alguns casos de alguns médicos que pagavam 30 mil a mais, outro pagou até 60 mil, porque estava utilizando a sua contabilidade de forma errada. Então, gente, vamos ter uma atenção. Eu sei que contabilidade não é a praia de vocês, quer dizer, eu sou muito grato aos médicos porque ele cuida da gente. Mas a nossa proposta é cuidar da contabilidade de vocês, como também a parte financeira e até do imposto de renda da pessoa física, né? Então, precisa-se de um acompanhamento muito próximo, muito organizado e tomar decisões, porque à medida que você vai faturando, tem que ter o acompanhamento para tomar a decisão, senão você termina pagando mais imposto em uma modalidade em relação à outra. Então, quando a gente fala do lucro presumido, a gente tem que entender que o lucro presumido, os percentuais dele são 5 impostos, 4 federais e 1 municipal. Isso dá aproximadamente 13,33, vamos dizer, 13,33. Você vai subindo na tabela do Simples Nacional, que a gente já falou que começa com 6 e vai até 33. Então, se você vai subindo, quando você chega em 14, já está na hora de você passar para o lucro presumido, porque o lucro presumido vai ser linear, enquanto que o Simples Nacional, o percentual vai aumentando na medida que você vai acumulando o faturamento. Muito bem, o que é que a gente faz quando a gente faz uma consultoria para o profissional médico? A gente procura entender todo o faturamento dele, ver onde ele se adequa melhor, se no Simples Nacional ou no lucro presumido, e muitas vezes a gente faz um mix, porque o Carnê-Leão, a gente sabe que tem muitas despesas que são dedutíveis, mas só que o Carnê-Leão, você tem que ter despesa. Então, se a gente deixa a sua contabilidade, se a sua contabilidade fica organizada, e a gente consegue, por exemplo, jogar 10 mil de dedutibilidade, você tem recibo que são dedutíveis, a gente consegue fazer uma economia através do mix, ou seja, você trabalhando como pessoa física e como pessoa jurídica. Nós temos aqui ferramentas, onde essas ferramentas a gente pode fazer uma avaliação rápida da sua situação, de modo que você venha pagar o mínimo de imposto, repito,
dentro da legalidade. Para isso requer um acompanhamento, uma organização que a gente vai te ajudar. Espero ter ajudado vocês e fico à disposição para maiores perguntas, o que você precisar, tá bom? O nosso papel aqui é justamente ajudar os profissionais, agradecer essa classe maravilhosa que são os médicos e que tanto nos ajudam.